Quando eu me guardo em verdadeira santidade para Deus, no espírito, alma e corpo, Ele derrama sua unção sobre mim. A paz do Senhor seja convosco. Que Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos, amigos, que estejam me ouvindo nessa hora. Glória a Deus. Esse é o programa Deixa Deus Te Santificar, com a evangelista Mileixa Rivera, para a glória do Senhor. Louvamos ao Senhor pela sua bondade, sua misericórdia e a graça de nos permitirmos nessa hora pregar sua palavra e recebermos a sua palavra. Glória a Deus. Assim, meus irmãos, amigos, vamos na palavra do Senhor, vamos considerar o Evangelho segundo João, capítulo 13, nos versículos 21 ao 26. Glória a Deus. Então, se algum de vocês tiver alguma petição de oração, pode deixar lá embaixo nos comentários e vamos orar no final desse programa. Em nome de Jesus. Então, vamos ler na palavra do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo, na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então, os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Amém. Vamos orar. Pai santo, Pai bom, nós te louvamos, te agradecemos. Muito obrigada, meu Deus. Graças, meu Deus, pelo privilégio e oportunidade de pregarmos a tua palavra, de recebermos a tua palavra, meu Deus. Muito obrigada, meu Pai do céu. Te agradecemos nessa hora. Oh, meu Pai, obrigada. Porque mais uma vez o Senhor vai falar conosco. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor seja quebrando as cadeias por enquanto eu prego a tua palavra. O Senhor seja sarando as feridas, curando os doentes, tirando fora os demônios dos corpos. Em nome de Jesus, que o Senhor quebre as cadeias, que o Senhor faça liberdade aos cativos, que o Senhor seja libertando cada uma das vidas que estão, meu Deus, escravas ao pecado, que estão atadas pelo diabo. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço, meu Pai, que coloques a tua palavra na minha boca. As tuas palavras estejam na minha boca, meu Pai, para que assim eu possa pregar, falar tudo o que o Senhor quer que eu fale. Porque o Senhor sabe muito bem o que nós precisamos ouvir. O Senhor sabe, conhece, meu Deus, o que nós, o teu povo, as nossas almas precisam, Pai. Nossas almas precisam da tua palavra. As nossas vidas, nossos corações precisam de ti, Pai. Precisamos de ti. Oh, meu Deus, por isso eu te peço nessa hora que o Senhor seja suprindo, meu Pai, a necessidade que o teu povo e as almas têm. Em nome de Jesus, eu te peço tudo isso e repreendemos o diabo, os demônios, toda a opressão do diabo. Não tem parte nem sorte com cada um de nós. Em nome de Jesus, eu te peço tudo isso. Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, amigos, hoje vamos estar pregando a palavra do Senhor
sobre o tópico, o tema, né? João, o discípulo amado. João, o discípulo que Jesus amou, o discípulo amado de Jesus. Então, meus irmãos, amigos, essa palavra aqui é muito importante para nós meditarmos nela, né? Para nós meditar, refletir nessa palavra, porque a palavra do Senhor diz assim: quando Jesus anunciou para os seus discípulos que tinha lá, entre eles, tinha um deles que ia ser o traidor, aquele que ia trair o mestre, aquele que a palavra do Senhor falou em profecias, através de diferentes profetas, o Senhor falou e anunciou e previu através de Isaías e muitos outros diferentes profetas falaram que Jesus ia ser traído, né? Também nós consideramos na palavra do Senhor que Davi anunciou isso. Nos Salmos a gente pode ler, pode ver que nos Salmos a palavra de Deus fala e diz assim, que Deus anunciou que ia ter uma pessoa que ia trair o mestre. É claro que falou de uma maneira, de um jeito que era simbólico, mas quando nós lemos na palavra do Senhor e podemos olhar para a palavra do Senhor e refletirmos na palavra do Senhor, a gente vê, nós podemos considerar que todas essas coisas que Davi falou, que Isaías falou, entre outros muitos profetas de Deus falaram, são coisas que estavam sendo preditas, profecias sendo dadas para o povo ver, para nós ver que Jesus anunciou de antemão todos esses acontecimentos que iam acontecer. Então, Deus falou, e vemos aqui que entre esses discípulos tinha um deles que era o traidor, que ia trair o mestre. Vejamos o que a palavra do Senhor diz. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Jesus estava anunciando, aleluia, Jesus estava anunciando que um deles ia trair a confiança do mestre, um deles ia trair o mestre. Então, os discípulos olhavam uns para os outros sem saberem de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. É aí que eu quero chegar, meus irmãos. João, o apóstolo amado, aonde que ele estava? Ele estava recostado, reclinado. Ele estava reclinado perto do peito de Jesus. Estava aí, ele estava reclinado no seio de Jesus. Então, é tão interessante para todos nós refletir nessa palavra, porque a palavra de Deus é muito clara quando fala isso, porque quer dar uma mensagem para cada um de nós. E essa mensagem que a palavra de Deus está dando aqui é que cada um de nós temos que estar perto do Mestre no tempo todo, aonde o apóstolo João, o discípulo amado, aonde que ele estava? Ele estava aí, perto do mestre, quando Jesus estava aí anunciando, abaixando aqui, quando Jesus estava anunciando que um deles ia trair ele. João estava perto do mestre. Então, nós temos de aprender dessa palavra aqui, porque quando uma pessoa aceita Jesus Cristo como seu único Salvador, precisamos, quando nós aceitamos Jesus Cristo, quando tem uma pessoa que aceita Jesus Cristo, essa pessoa precisa ficar perto do Mestre
palavra de Deus perto de mim. É muito simples. Porque eu não estou ficando perto do mestre. Eu não estou ficando aí onde Jesus me quer. Então, João estava aí, reclinado no seio de Jesus, reclinado no peito do mestre. E isso fala, meus irmãos, amigos, isso fala de uma relação, uma comunhão íntima com Deus através de Jesus. Porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. A palavra de Deus fala isso. Amém. No livro de 1 Timóteo. Glória a Deus. Então, meus irmãos, amigos, mas quero falar com a igreja de Cristo. E se tem aí um amigo me ouvindo, Jesus Cristo está te chamando nessa hora. Jesus Cristo está te chamando nessa hora. Ele quer salvar a sua vida. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer quebrar as suas cadeias. Ele quer te tirar desse cativeiro. Aleluia! Mas eu quero falar com a igreja de Jesus. A igreja de Jesus. Essa igreja que foi lavada pelo sangue do mestre é a igreja que precisa estar perto do mestre, é a igreja que precisa ter essa comunhão com Deus em oração, em jejum, na palavra. Mas tem muita gente hoje que está se desviando, ficando longe de Deus e se proclama de igreja de Cristo. Pessoas que falam assim, eu sou cristão, eu sou pentecostal, mas tem um problema aí, porque muitas pessoas estão falando isso, mas não vivem, ou não caminham conforme a palavra de Deus, não falam, nem têm o caráter, os frutos de Deus. Então, para eu ter esses frutos, esse caráter de Deus, eu preciso ficar perto de Jesus. Porque o apóstolo, o discípulo João, era o discípulo que Jesus amou. Porque ele foi tão amado pelo Senhor. Porque João, o discípulo João, esse apóstolo de Jesus, ele ficou perto do mestre. É como Jacó, quando Jacó lutou pela bênção de Deus, ele lutou e lutou até conseguir. É assim mesmo que nós precisamos. Meus irmãos, precisamos lutar até conseguir essa relação, esse relacionamento com Deus. Mas tem pessoas que se conformam em simplesmente levar o nome de cristão, mas não tem os frutos de cristão. Eu preciso ter evidência, eu preciso mesmo nascer de novo, eu preciso, oh meu Deus, praticar a justiça, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus e ter uma comunhão íntima com o Mestre, com Jesus. Mas como vai ter eu estou me desviando, eu estou ficando longe do Mestre, com os deleites, os prazeres do mundo, eu estou praticando o pecado. Eu falo que eu sou cristão, mas eu não fico perto, reclinado no seio do mestre, porque eu quero ficar longe. Eu simplesmente quero ter o nome de cristão, mas não quero um relacionamento. Não quero me relacionar, não quero ter comunhão com Deus. Então, assim, nós não vamos conseguir ser esses discípulos amados para Jesus. Se nós queremos mesmo, se a gente quer ficar perto do mestre, ser o discípulo amado, se todos nós temos essa vontade de ficarmos perto de Deus e que Deus possa nos chamar de filhos dele, discípulos amados, meus filhos amados, o filho que faz a minha vontade, o filho que me agrada, esse filho que eu gosto tanto. Esse filho que faz a minha vontade. Oh, aleluia. Esse filho que é segundo o meu coração. Então, meus irmãos, se eu quero mesmo receber
essa palavra de Deus, essa aprovação de Deus, eu preciso ficar perto dele. Mas hoje tem pessoas que não gostam de oração. Tem pessoas que nem gostam de oração, nem gostam de jejuar. Pessoas que nem gostam de ler a palavra. Pessoas que não querem mesmo ter esse relacionamento, essa comunhão íntima com o Mestre. Aleluias! Pessoas que não querem ficar perto de Deus. Quando eu pratico o pecado, eu fico longe de Deus, sabia? Sabia disso? Uma coisa terrível. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos tira da presença de Deus. É por isso que Jesus Cristo veio nessa terra para morrer e ressuscitar pelos nossos pecados. Assim, nós teremos essa justificação quando nós nos arrependemos, confessarmos o pecado perante o Senhor e nos afastarmos do pecado. Então, é aí que o Senhor vai redimir a minha vida, o Senhor vai restaurar, o Senhor vai transformar a minha vida. Mas eu preciso saber de uma coisa. Muitas vezes, nós ficamos assim, João foi o discípulo amado de Jesus. Nós também podemos ser esses discípulos amados se ficarmos perto do Mestre. Mas tem pessoas hoje que apenas querem levar o nome de discípulo. Eu não estou falando aqui que Deus não escolheu outros discípulos, sim, mas tinha um deles que era o discípulo amado, porque João conseguiu esse título. Não simplesmente um título, e aí ficou, não, era porque simplesmente o João ficava perto de Jesus, porque ele amava Jesus, e ele queria mesmo, ele tinha essa vontade de ficar perto do Mestre, de fazer a vontade do Mestre. Então, nós também podemos. Mas tem pessoas que simplesmente falam pela boca, suas palavras falam, eu quero ficar perto do Mestre, eu quero ser esse discípulo amado, mas não tem comunhão, não. Não tem comunhão com Deus. Não querem ter comunhão com Deus. Então, meus irmãos, a palavra de Deus é muito clara. Eu vou ler aqui uma coisa para vocês. João é o autor desse evangelho, que se titula, com o seu mesmo nome, João, que leva o seu nome. Era um dos mais chegados apóstolos de Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus fala que Jesus Cristo escolheu outros muitos discípulos, porque no total eram 12 discípulos. Então, no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 24, fala os discípulos que Jesus escolheu. E também fala os nomes de cada um deles. Então, mas agora estamos, por dizer assim, fazendo esse ênfase em João, porque é um discípulo que nos deixou o exemplo de termos esse verdadeiro amor com Deus, de termos essa comunhão, essa relação assim tão íntima com o Mestre. Então, seu nome significa agraciado pelo Senhor ou Deus é misericordioso. João era conhecido como o discípulo a quem Jesus amava. Então, vamos ler novamente, de novo, em João capítulo 13, versículo 23. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Ele estava reclinado no seio de Jesus. Então, agora eu posso entender por que Jesus amava ele e por que ele amava Jesus. Porque eles tinham essa comunhão. E a mensagem que pode transmitir essa escritura aqui para todos nós é que essa mesma comunhão, essa mesma relação é a relação que Deus quer com a sua igreja. É a relação que Deus quer com a igreja que foi lavada pelo sangue de Jesus, que foi comprada pelo sangue de Jesus. Então, essa é a igreja que Jesus lavou com o seu sangue, e é a igreja, todos nós,
a igreja de Cristo tem que ser lavada, transformada, né? Então, a igreja de Cristo precisa mesmo ter essa comunhão, essa relação com o Mestre, com Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, esse discípulo, o João, era o discípulo que Jesus amava. Porque a Bíblia fala claramente que ele estava reclinado no seio de Jesus. Aleluia. No peito do Mestre, ali estava João. Aleluia. Então, glória a Deus. Também a palavra de Deus fala isso em João, capítulo 21, no versículo 20. Glória a Deus. Vamos lá. João, capítulo 21, versículo 20. Então, diz assim: E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dizera: Senhor, quem é que te há de trair? Glória a Deus. Então, é muito claro o que a palavra ensina. Jesus Cristo não tinha, por dizer assim, preferência de pessoas ou acepção de pessoas. Não é bem assim. Jesus Cristo, o que ele estava falando aqui, através dos seus discípulos que escreveram essa palavra, foram inspirados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. O que eles estão falando aqui é que tem pessoas, esse aqui é o significado disso tudo. As pessoas conseguem essa relação, esse relacionamento mais perto de Deus quando eles ficam perto do Mestre. Quando eles ficam perto de Deus, perto de Jesus, perto do Espírito Santo. Então, não é bem assim que Deus ama a uns discípulos mais que os outros. Mas sim tem pessoas que ficam tão perto de Deus que Deus confessa os seus segredos, essas coisas que são reveladas para aqueles que o buscam, para aqueles que procuram a presença de Deus. A palavra de Deus é clara tocante isso, porque a palavra de Deus fala assim, no livro na epístola de 2 Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 2, me desculpa, 1 Coríntios, me perdoem, desculpem, 1 Coríntios, capítulo 2, glória a Deus, e no versículo 9, glória a Deus, aleluias. Vamos ver aqui. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Eu vou repetir, vou ler novamente, tá? Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Meu Deus! Então, aqueles que amam o Mestre são aqueles que ficam perto de Jesus, que ficam nessa comunhão, que permanecem nessa comunhão. Aqueles que se reclinam ao peito do Mestre, no seio do Mestre. Então, aqueles que o amam vão buscar a sua presença, vão procurar, né? Vão buscar e lutar até conseguir, assim como Jacó. Jacó, o seu nome foi mudado para o Israel. Por quê? Porque ele lutou contra Deus e os homens e venceu, prevaleceu. Mas por quê? O Jacó, ele queria mesmo essa bênção. O Jacó lutou pela bênção, então, tanto foi assim que ele recebeu a bênção de Deus e até o seu nome foi mudado. Então, meus irmãos, amigos, a palavra de Deus é clara quando diz assim, as coisas que o olho não viu, nem ouvido, e ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, porque João era o discípulo amado, discípulo que Jesus amou.
porque ele amou Jesus. E ele amou tanto assim. Eu não estou falando com isso que os outros discípulos não amaram Jesus, mas tinha um que era especial. João amou tanto o mestre que ele queria ficar sempre assim, perto de Deus, reclinado no seio de Jesus, no peito do mestre. Então, foi por isso que Jesus o amou tanto assim, e que Jesus revelou para ele coisas que a gente pode ver, nós podemos refletir, né? E ver assim, quando nós lemos na palavra de Deus, vemos aqui como João, Deus, o Espírito Santo de Deus, inspirou ele de uma maneira tanto diferente dos outros discípulos, apóstolos, quer dizer, o apóstolos desses que escreveram, né? Apóstolo que escreveu, porque temos aqui Mateus, Marcos, Lucas, João. Esses apóstolos aqui, eles escreveram esses evangelhos. Mas vemos que João, ele declarou, expressou coisas que os outros apóstolos não declararam, não falaram. Glória a Deus, por quê? Porque a gente pode ver aqui, ó, que ele estava reclinado. Ele ficou assim, perto do mestre. Então, aí se cumpre a palavra de Deus quando fala assim, que aqueles que amam a Jesus são aqueles que vão lhes ser reveladas essas coisas que estão ocultas, aquelas coisas que homem nenhum viu, jamais ouviu, mas aqueles que amam a Deus vão ouvir, vão ver. Então, os apóstolos do mestre, todos eles eram especial. Salvo, né? Temos o Judas, que ele traiu o mestre, mas ele também foi amado por Jesus. Mas todos eram amados por Jesus. Mas tinha um deles, aleluias, que era amado de uma maneira, de uma forma diferente, mais próximo do mestre. Ele ficou assim, mais próximo do mestre. E nós temos que estar perto de Deus, próximos a Ele. Quando Ele quer falar, quando seja que Ele quer falar, aí eu tenho de estar aí para Ele. Ele vai falar meu nome, vai me chamar pelo meu nome e eu devo responder assim: eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui, Pai. O Senhor quer falar comigo? Que o Senhor quer me revelar? Que o Senhor quer falar comigo? Que o Senhor quer fazer? O Senhor quer que eu faça uma coisa? O Senhor quer me fazer alguma coisa? Eu estou aqui para ti. Eu estou para te servir e estou para servir as almas. Eu estou para servir as vidas. Então, isso que Deus está procurando nos discípulos dele. E os apóstolos aqui, eles todos eram especiais, né? Mas tinha um deles que era o discípulo amado. Glória a Deus. Então, glória a Deus. Também, glória a Deus, vou continuar aqui lendo. Glória a Deus. Te louvamos, Senhor. Aleluia. Então, Jesus escolheu 12 apóstolos, tal como a gente pode ver, como nós vemos em Lucas capítulo 6, versículo 13. Dos 12 apóstolos, apenas 3 faziam parte do círculo íntimo de Jesus. Apenas 3. Então, apenas 3. Eles eram Pedro, né? Tiago, glória a Deus, e João. Então, João era reputado como dos 12 apóstolos, apenas 3 faziam parte do círculo íntimo de Jesus. Pedro, Tiago e João. Mateus, capítulo 17, versículo 1. E desses 3, Jesus escolheu a João como seu amigo íntimo. Tal e como a gente pode ver. João, capítulo 13, versículo 23. Então, é tão, assim, maravilhoso, né? É uma maravilha mesmo. É tão lindo olharmos para essa escritura aqui, refletirmos, refletir nessa palavra. É tão lindo porque
podemos ver aqui, assim como Abraão foi amigo de Deus, e mesmo Jesus, quando foi batizado, a gente pode ver em Mateus capítulo 3, e no versículo 17, como Deus, o Pai, falou de Jesus e enviou a pomba, que deu testemunho, que essa pomba que veio para o mestre. Então, e o Pai falou assim: eis aqui o meu filho amado, em que eu me compraço. Então, é tão lindo saber que Deus pode escolher cada um de nós para ser os seus amigos, para sermos amigos de Deus. Então, qual é a sua desculpa hoje para não ser amigo de Deus? Qual é essa desculpa que você tem para ficar assim, longe de Deus? Deus quer que você hoje possa refletir nessa palavra e tenha a oportunidade de refletir, né? Refletir nessa palavra, meditar nessa palavra e chegar à conclusão se você é ou não é amigo de Deus. Aleluia. Desculpa. Então, Deus quer fazer de cada um de nós amigos dele. Mas nós é que não queremos. Ficamos longe do mestre, ficamos envolvidos em outras coisas na vida, nos prazeres do mundo, nessas ocupações do dia a dia. Então, nos desligarmos do mestre. Ele quer que a sua igreja esteja ligada, próxima, perto, muito, muito perto dele. Mas o que acontece é que muitas vezes nós queremos ficar assim, simplesmente com o título, simplesmente com o nome de cristão, nome de pentecostal, mas não queremos mesmo ser amigos de Deus. Não queremos sermos amigos de Deus. E Ele está falando para nós hoje: eu quero que você seja meu amigo. Eu quero que você seja meu amigo. Eu quero que você seja o meu discípulo amado. Eu quero me comprazer em ti. Aleluia. Então, por quê? Porque tu ficas longe de Deus. Porque você fica assim, longe de Deus. Hoje é o dia de refletirmos nessa palavra. João foi agraciado pelo Senhor de ser amigo íntimo de Jesus. Olha, que privilégio! Nem todo mundo, nem mundo tudo tem esse privilégio. Então, a gente tem que valorizar esse momento, valorizar essa oportunidade que Deus está dando para cada um de nós através de Jesus, que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Aleluia! Então, por que você quer ficar assim, longe do mestre, quando tem a oportunidade, tem esse privilégio de ficar perto dele? Glória a Deus, aleluia. Então, ele foi esse amigo íntimo de Jesus, tal e como vemos em João 3, capítulo 13, versículo 23. João era reputado como uma das principais colunas da igreja primitiva, tal como vemos, como a gente pode ler em Gálatas capítulo 2, versículo 9. Então, João ainda escreveu 3 epístolas. Essas epístolas, 1 João, 2 João e 3 João. E o Apocalipse, é claro. João foi o amigo do peito de Jesus. E por isso, Jesus entregou a ele a responsabilidade de cuidar de sua mãe Maria, tal como vemos em João, capítulo 19, versículos 25 ao 27. Ainda, segundo a tradição cristã, dentre os 12 apóstolos, João foi o único que morreu de morte natural, com quase 100 anos de idade. Então, vemos a ressurreição de Lázaro, o milagre mais espetacular do ministério de Jesus. Só é narrado pelo Evangelho de João. O segredo é que as coisas mais profundas só podem ser vistas por pessoas que têm comunhão mais íntima com o Senhor. Olha que lindo isso. Então, se eu não tenho essa comunhão com Deus, essa comunhão íntima com Deus, eu não posso ter essas revelações,
os segredos de Deus na minha vida. Então tem pessoas que querem mesmo ser usadas pelo Senhor, mas não vivem conforme Ele. E antes de eu desejar mesmo ser visto, eu não posso desejar ser visto, né? Mas o que eu quero dizer e falar antes de eu desejar ser usado por Deus, eu tenho que refletir, para que eu quero ser usado por Deus? Para ser visto pelos homens ou para ser mesmo usado para edificação das almas e das vidas? Glória a Deus. Então, você tem que refletir, né, nisso, porque a gente fica assim. Tem pessoas hoje que apenas querem ser usados por Deus para ser vistos pelos homens. Isso é errado, isso é ruim, isso está mal. Não é mesmo segundo a vontade de Deus. O que é segundo a vontade de Deus é o primeiro que Deus quer de mim. A salvação. Eu devo mesmo procurar. Eu tenho de procurar a salvação no primeiro lugar. A salvação da minha alma e depois, se Deus quer me usar, se Deus quer fazer umas coisas com as coisas que Ele quiser fazer na minha vida, glória a Deus, sejam bem-vindas as coisas que Deus quer fazer na minha vida. Mas não posso mesmo ficar assim, com essa vontade de ser visto pelos outros, pelos homens, de agradar os homens, porque aquele que agrada os homens não é amigo de Deus, não é filho de Deus e não é servo de Deus. A palavra o diz no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Então, glória a Deus. O segredo é esse. Esse é o segredo. É que as coisas mais profundas só podem ser vistas por pessoas que têm comunhão mais íntima com o Senhor. Então, tem pessoas que falam assim, porque não vejo, porque não tenho visões, porque eu não posso receber revelações de Deus, porque os apóstolos fizeram tantas coisas e porque eu não posso. Agora, eu quero que você pare um instante e possa refletir. O segredo está em termos uma comunhão com Deus. O segredo está aí, ficar perto de Deus, reclinado ao seio de Jesus, no seio dele, no peito dele. Então, se a tua vontade é mesmo ficar perto de Deus porque você quer receber revelações, as coisas segredas, as coisas que são os segredos de Deus, as coisas que são ocultas, não é por isso, não seja por isso, mas sim porque você quer mesmo ter uma relação com Deus, quer esse relacionamento com Deus, porque você sabe que ficando perto dele, você pode ser chamado amigo de Deus. Porque quando uma pessoa fica perto de Deus, essa pessoa vai obedecer a Deus. Essa pessoa vai fazer a vontade de Deus. Essa pessoa vai fazer as coisas que Deus quer. Aleluia. Vai obedecer os mandamentos de Deus. Vai guardar os mandamentos de Deus. Vai guardar a palavra. Não vai ficar aí rebelde com Deus. É uma pessoa que não vai viver conforme a carne, mas sim conforme o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então, esse é o segredo. Ficarmos perto de Deus. Ficarmos nessa relação, em oração, em jejum. Jesus Cristo falou isso. Essas são as armas, instrumentos que Deus deixou para cada um de nós. Para nós batalhar, pelejar, lutar, né? Contra os demônios, contra o diabo e contra os desejos da carne, contra os desejos e os prazeres do mundo. Então, eu preciso assim. Olha, Deus está falando com você hoje. Ele está falando convosco. Ele está falando conosco, porque comigo também Ele está falando. Então, Ele está falando para cada um de nós. Assim como João foi o meu amigo, o meu discípulo amado, assim eu quero fazer da minha igreja. A minha igreja, eu quero fazer da minha verdadeira igreja minha amiga amada, a minha noiva amada. Glória a Deus. Então, hoje é o dia de voltarmos para o Senhor. Hoje é o dia de confessar o pecado, se arrepender e voltar para esse primeiro amor com Deus. Então, para de se desculpar, para de ficar assim, tendo muitas desculpas e não posso por isso, por aquilo. Deus está falando com você hoje e Ele está dizendo, eu quero que você seja meu amigo. Você mesmo
vai ter essa vontade? Você tem essa vontade de ser o meu amigo? Você vai ousar ficar perto de Deus? Porque nem todo mundo ousa ficar perto de Deus. Tem pessoas que têm medo, porque não querem deixar, não querem largar certas coisas. Então, ficam assim. Eu não posso mesmo. Eu acho que não é possível, porque eles ainda amam as coisas do mundo, ainda amam as coisas da carne, os desejos da carne, as obras da carne. É por isso que tem muitas pessoas ficando longe do mestre, pregadores, evangelistas, pastores, mestres, missionários ficando longe do mestre e ainda pregam de um Jesus que é santo, que é justo, que é amor, mas também fogo consumidor. Mas muitas pessoas, é triste, muitas pessoas, na verdade, estão ficando longe de Deus. Hoje é o dia de ficarmos perto de Deus, reclinados no seio de Jesus, reclinados no peito do Mestre, porque hoje é o dia de nós refletirmos na presença de Deus. Hoje é o dia de nós aceitar a vontade de Deus, porque segundo a vontade de Deus, Ele quer que a sua igreja não fique conforme este mundo. Conforme este mundo, Ele não quer a sua igreja se conformando com esse mundo, mas sim com a vontade de Deus. Aleluias. Então, a palavra de Deus fala assim. Glória a Deus. Aleluia, aceita a glória. Então, a palavra de Deus fala isso, né? Então, também, sou João, o amigo do peito de Jesus, narrou a oração sacerdotal de Jesus e sua intimidade com o Pai. João 17. A maioria dos milagres de Jesus narrados no Evangelho de João são inéditos em relação aos outros evangelhos. Entre os vários milagres que Jesus operou no seu ministério terreno, João selecionou 7 milagres, sendo 5 deles inéditos para revelar a divindade de Jesus Cristo. Número 1, a água transformada em vinho, João 2, versículos 1 a 11, e esse vinho apenas não era embriagante, apenas era uma fruta, né, que se converteu em uma bebida, mas não era embriagante, tá? E número 2, a cura do filho de um oficial do rei, João capítulo 4, versículos 46 ao 54. Número 3, a cura do paralítico junto ao tanque de Betesda, João capítulo 5, nos versículos 1 ao 9. Número 4, a multiplicação dos pães e peixes, João capítulo 6, versículos 1 ao 14. Em número 5, andando por cima do mar, João capítulo 6, versículos 16 ao 21. 6, a cura do cego de nascença, João capítulo 9, versículos 1 a 11. E número 7, a ressurreição de Lázaro, João capítulo 11, versículos 1 ao 46. Então, tem muitas narrações no Evangelho de João tendo uma descrição de quem Jesus Cristo é. É tão lindo assim. Toda a palavra de Deus é muito importante para nós refletir e meditar nela. Mas agora, o que estamos falando aqui é da importância quer dizer, de a gente ficar, mesmo essa importância de a gente ficar perto do Mestre, de a gente ficar perto de Deus, sabe? Porque é tão lindo assim, é tão importante, é tão bom nós refletir na palavra de Deus, que é muito importante mesmo, que nós temos essa relação com Deus. E é isso que Deus está convidando cada um de nós hoje. Ele está convidando cada um de nós. Está convidando a gente, Ele está convidando o seu povo, Ele está convidando todas as pessoas para ficar perto dele, porque perto de Deus
Ele vai quebrar as cadeias, Ele vai transformar minha vida, Ele vai me dar forças novas, Ele vai me fortalecer, Ele vai me ajudar para lutar, para vencer em qualquer batalha espiritual que eu esteja atravessando. Então, é isso. Glória a Deus. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Mateus 11, 28. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Então, diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Então é tão lindo assim saber, glória a Deus, que Deus fala isso, Jesus fala isso. Olha, eu posso te ajudar, mas vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Eu vou aliviar cada um de vocês. Aleluia. Então, glória a Deus. Voltamos para João capítulo 13, no versículo 23. Aleluia. João capítulo 13, versículo 23. Te louvamos, Deus. Eita glória, aleluia. Obrigada, meu Deus. Então, nos versículos 21 ao 26. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. É tão lindo saber que tem pessoas que ficam tão perto do mestre, que tem outros muitos que vão perguntar ou falar assim: olha, você poderia orar por mim? Se Deus responder alguma coisa, fala comigo. É só me avisar. Porque eles reconhecem que essas pessoas estão perto de Deus, que tem um relacionamento assim, como João, que ele ficava assim, perto do mestre. Então, é isso que Pedro estava falando aqui para João. Pergunta para ele. Porque João estava perto de Deus, ele estava reclinado no seio de Jesus, ele era amigo íntimo de Jesus. Glória a Deus, embora Jesus tinha Pedro, Tiago e João, que eles eram esses discípulos mais próximos, mais perto de Deus, mas tinha um deles que ainda era mais próximo. Então, nunca fique assim, conformado de que eu estou próximo de Deus. Ainda pode ficar mais próximo de Deus, assim como João, mesmo como João. Glória a Deus. Então, é muito importante, né, saber disso, porque, glória a Deus, Jesus ficou assim, glória a Deus. Jesus ficou sendo amigo de Deus e João ficou sendo amigo de Jesus. É tão lindo, é tão maravilhoso mesmo. Não tem palavras como descrever essa relação que eles tinham um ao outro. É assim que Deus convida a igreja. Ele convida a igreja para ter essa relação igual a João com Jesus. Aleluia. Então, glória a Deus. Num momento como esse, que Jesus estava declarando, falando respeito o que ia acontecer, que um deles ia ser o traidor, ia trair o mestre, aonde o João estava? Ele estava reclinado no peito do Senhor, no seio do Senhor. Então, vão acontecer momentos muito tristes, muito terríveis, onde pessoas vão ficar rebeldes com Deus, vão se afastar de Deus, vão trair a Deus, mas nós
temos que ficar perto de Deus. E não ficarmos alegres pelas pessoas que se afastam de Deus. Pelo contrário, ficamos tristes. Mas temos de orar por aquelas pessoas. Mas nós temos mesmo que ficarmos assim, perto de Deus. Perto de Deus. Para quando isso acontecer, a gente sabe aonde pode se reclinar. Nesse tempo que o mundo está tendo tantas coisas, tantos momentos e tantos tempos assim, maus, terríveis, onde as pessoas estão se afastando mais de Deus, onde as pessoas estão se inclinando para o pecado, para os prazeres do mundo, tem uns poucos que estão ficando ali, perto de Deus, no peito do Mestre, e assim que a igreja tem que permanecer, perto do Senhor, perto do Mestre, aleluia. A igreja tem mesmo que ficar assim, reclinada ao peito de Deus, para quando todos esses Judas traírem o Senhor, nós como a igreja de Cristo vai ficar assim. A igreja de Cristo vai ficar perto de Deus, reclinada ao peito do Mestre. Aleluia, eita glória. Obrigada pela tua palavra e tua presença, meu Pai. Te agradecemos, meu Deus. Então, é isso, meus irmãos, amigos. A palavra de Deus está falando nessa hora. Saia dessa vida. Largue essa vida de pecado. Pare de praticar o pecado e agora pratique a justiça de Deus. Faça a justiça de Deus. Caminha conforme segundo a justiça de Deus. Faça segundo a justiça de Deus. Então, fique perto de Deus, reclinado ao peito do Mestre. E assim, você poderá ser esse discípulo amado. Aleluia. Eu vos digo nessa hora, fala Jesus. Eu vos digo que se você não fica perto, reclinado no meu peito, não vai obter essa vida eterna. Eu não estou falando que os outros discípulos que seguiram a Jesus e ficaram perto de Deus, eles não obteram o céu, a vida eterna. Não estou falando isso. Eles sim, pelo contrário, eles foram mesmo salvos. Eles adquiriram a vida eterna, tudo isso, glória a Deus. Mas o que eu quero falar agora é algo espiritual, uma coisa espiritual assim. Nesse tempo, a igreja precisa ficar reclinada ao peito de Jesus, porque Ele vai nos aliviar das opressões. Quando seja que estemos oprimidos, enfraquecidos, Ele vai nos aliviar, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos fortalecer. Então, temos que ficar assim, perto do Mestre, reclinados ao peito do Senhor, porque só assim vamos receber os segredos de Deus. Vamos receber as revelações, as coisas segredas que Deus quer revelar para os seus servos e suas servas. A palavra de Deus fala no livro de Amós que só aqueles que são os profetas de Deus, para aqueles Deus vai revelar a sua palavra e vai mostrar os seus segredos. Então, assim fala em uma coisa espiritual, né? No simbólico, está falando aqueles que são amigos de Deus, aqueles que ficam procurando, buscando a presença de Deus, aqueles que ficam assim, orando, jejuando, lendo a palavra, assistindo à igreja, vivendo uma vida em obediência, obedecendo ao Senhor, ficando assim, né, vigiando, louvando ao Senhor, adorando Deus no tempo todo, com as forças do Espírito Santo, em nome de Jesus, para a glória de Deus. São aqueles que ficam assim, são aqueles que são amigos do Mestre, porque não é simplesmente consagração, não é simplesmente me consagrar. Eu devo me consagrar, mas também obedecer, porque a consagração, a obediência faz parte da consagração. Então, eu preciso ficar assim, perto do Senhor, em obediência à consagração. Não pode dividir elas. A consagração faz parte da obediência
E a obediência faz parte da consagração, porque tem pessoas hoje que oram, fazem jejum, oram e leem a Bíblia, mas não obedecem a Deus. Então, não é simplesmente fazer isso. Eu devo ter um coração contrito, humilhado perante o Senhor, um coração agradável, assim como Davi. Davi, ele é um jovem, um homem segundo o coração de Deus, conforme o coração de Deus, segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi agradava a Deus. Embora ele falou, tive um momento, né? Aleluia, que ele pecou contra o Senhor, mas ele se arrependeu. E ele foi redimido e Deus tirou o pecado dele e ele se afastou do pecado. Mas falando assim, geralmente de Davi, ele foi um homem, um jovem que agradou a Deus. O que ele fez foi agradar a Deus. E era uma pessoa que vivia segundo o coração de Deus. E por isso Deus escolheu ele para reinar. Então, para fazer a sua vontade. Então, Deus quer escolher cada um de nós para a salvação e para fazer a vontade dele, para fazer a vontade de Deus e ser instrumentos dele, mas precisamos ficarmos mesmo perto de Deus, no peito, reclinados no seio de Jesus. Porque é assim que vamos conseguir essa comunhão íntima, essa relação íntima com o Mestre. Só assim. Glória a Deus. Então, e inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Glória a Deus. Então, olha, que coisa importante e tão linda ficarmos perto de Deus, porque é assim que Ele vai revelar os seus segredos para nós. E é assim que Deus vai nos responder quando estamos assim, fazendo oração, falando com Deus, Ele vai responder. Principalmente pela sua palavra, né? A palavra de Deus. Mas é muito lindo saber que Jesus, Ele abriu essa porta para cada um de nós, para a sua igreja, para sermos esses discípulos amados de Deus. Então, glória a Deus pela sua palavra, glória a Deus pela sua presença. Se tiver aí me ouvindo, assistindo, uma pessoa que deseja mesmo aceitar Jesus Cristo como seu único Salvador, uma pessoa que deseja, tem vontade de se reconciliar com Deus ou precisa de oração, pode deixar lá embaixo nos comentários e vamos estar orando por cada um de vocês. Glória a Deus. Vamos orar. Pai Santo, Pai bom, em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos, meu Deus. Muito obrigada pela tua palavra, tua presença, meu Deus. Eu te agradeço, meu Senhor, porque eu sei que o Senhor é fiel, é bom, é justo, é santo, é misericordioso, é fogo consumidor e é amor também. Muito obrigada pela tua palavra, Senhor, por falar conosco. Nos ajuda, meu Pai, colocar a tua palavra em prática. Que cada um de nós possamos viver conforme a tua palavra, meu Deus. Me ajuda, ajuda os meus irmãos, os amigos, cada um de nós. Nos dá as forças, Pai, forças do céu. Precisamos de Ti, precisamos da Tua palavra, precisamos da Tua presença. Nos ajuda para ser, meu Deus, esses discípulos amados assim. Essa igreja amada que fica reclinada no seio do Senhor, no peito do Senhor. Pai, nos ajuda a ter esse relacionamento, essa relação, essa comunhão íntima, sim. Queremos ser, meu Pai, amigos de Ti. Nos ajuda, meu Deus. Obrigada, graças, meu Deus. Eu te peço, meu Pai, pelas vidas que estão me ouvindo, que estão assistindo nessa hora, né, nesse vídeo, que vão assistir. Pai, eu te peço por cada um deles, eu te peço pelos amigos,
Pai, que o Senhor possa quebrar as cadeias, que o Senhor possa, oh meu Pai, fazer liberdade, trazer liberdade aos cativos. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor faça liberdade aos cativos, que o Senhor transforme as vidas, que o Senhor mude as vidas, que o Senhor seja brindando, dando entendimento, Pai, entendimento para as vidas, inteligência, sabedoria para cada um de nós. Nos ajuda a viver conforme, segundo a Tua vontade. Oh, meu Pai, nos ajuda a caminhar segundo a Tua presença, segundo a Tua palavra, segundo a Tua santidade. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nos ajuda. Eu te peço pelos doentes, que o Senhor seja sarando, que o Senhor seja curando cada um deles, que o Senhor sare as feridas dos corações. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor seja, Pai, aliviando todos aqueles que estão oprimidos, que estão cansados, abatidos, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor seja santificando a sua igreja, que o Senhor seja, meu Deus, transformando as vidas. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada, meu Deus. Te agradecemos. Muito, mas muito obrigada. Eu te amo, Jesus. Nos ajuda, meu Pai, ser os teus amigos, esses discípulos, filhos amados em quem o Senhor em que o Senhor se comprasse, que o Senhor tem essa vontade, assim, de brindar o seu favor, sua proteção, seu amor, sua mensagem íntima. Oh, meu Pai, muito, mas muito obrigada. Obrigada por me dirigir. Eu te peço pelo Brasil, pelo Portugal, pelo Moçambique, todas as nações em geral, mas também as nações que falam português. Eu te peço que o Senhor leve as igrejas para a santidade, aquelas que ainda não estão, porque tem igrejas que amam o Senhor, que moram, habitam na santidade, consagração, obediência, mas tem muitas que têm se afastado de Deus, que têm largado a santidade, que têm trocado a santidade pela apostasia. É muito triste, meu Pai. Eu te peço, então, pelas igrejas que estão assim, vivendo em apostasia, Pai, que o Senhor seja fazendo a sua vontade e que o Senhor tenha misericórdia daqueles que o Senhor ainda quer trazer para a sua santidade, aqueles que o Senhor ainda quer trazer para esse primeiro amor com o Senhor. Eu sei, Pai, bem sei que a Tua palavra fala que é necessário, é preciso que a apostasia venha, Pai, e já está entre nós, entre esse mundo, quer dizer. Não entre nós, a igreja verdadeira, Pai, mas o que eu falo está entre esse mundo aqui. A igreja está aqui, mas a apostasia está em muitos lugares ao redor de nós. Mas assim, Pai, eu te peço que cuide de nós. Pai, não queremos nos afastar de Ti, não queremos ficar longe de Ti, não queremos, meu Deus, Pai, ficar assim, vivendo em apostasia, mas sim na santificação, Pai. Então, eu sei que tem muitas pessoas que estão em apostasia que não vão se arrepender porque é o que a Tua palavra fala, mas aqueles que o Senhor escolheu para serem os seus servos, que estão ignorantes, que não sabem nem conhecem a Tua verdade, que o Senhor possa trazer todos eles para a Tua verdade, para a Tua sã doutrina. Nos ajuda a viver, pregar e viver a sã doutrina, Pai. Viver no poder, no fogo do Espírito Santo de Deus, na Tua santificação, na santidade. Em nome de Jesus. Muito obrigada, meu Deus, pela Tua presença. Obrigada, meu Deus, pela Tua palavra e Tua presença, meu Pai. Muito obrigada. Eu te agradeço. Nos ajuda para ser esses discípulos amados. Em nome de Jesus. Obrigada. Amém. Toda a glória, toda a honra é para Deus, porque só Ele merece. Então, procuremos sempre ficar a sós com Deus, porque é aí que vamos nos tornar discípulos amados dele. Glória a Deus. Amigos íntimos de Deus. Glória a Deus. Então, que Deus abençoe todos vocês. A paz do Senhor seja convosco. Eu amo muito todos vocês no amor de Cristo Jesus. Então, Deus vos abençoe. Tchau.